revoltado com as coisas que eu estou dizendo, que ele acha que eu sou um pouco desrespeitoso. Mas, eu ia dizer, se você pega, por exemplo, o Seminário de Tropicologia, os anais do Seminário de Tropicologia, você vai ver a pouca importância que tem as questões estritamente ligadas ao desenvolvimento na obra da arte, uma coisa organizada por Gilberto Freire. Então, talvez essa falta de entusiasmo acadêmico por parte de Gilberto e também o fato de que ele tivesse uma concepção de história que estava na contramão do resto do pensamento social brasileiro. Nesse ponto, quaisquer que fossem as boas relações pessoais que Gilberto mantinha com Sérgio Buarque de Holanda, eles dois estão, de certo modo, em contramão. Sobretudo quando Sérgio Buarque de Holanda é reinterpretado por Antônio Cândido, quando Antônio Cândido, alfinetando Gilberto, ou mais do que alfinetando, dando fortes estocadas, diz que a missão do intelectual brasileiro, coisa que o valha, é superar as raízes ibéricas de nossa formação. Então, Gilberto está um pouco em contramão. Eu penso que isso faz com que ele seja mal visto não só no Brasil, mal visto em quase todo mundo. Não é? Ele é aceito, eu penso, aceito à força. Ele não pode ser ignorado, porque ele é um grande escritor, ele escreveu uma obra enorme, ele não pode ser ignorado. Ele é, como se diz em francês, incontornável, é inevitável. Mas, apesar disso tudo, a gente tem, o próprio talvez tenha, alguma relutância em aceitar as implicações do pensamento gilbertiano até a última. Então, nesse sentido, eu penso que ele, inclusive, eu chamo, que eu insisto muito, o morrasianismo latente de Gilberto Freire, foi esse que ele recebe de um escritor francês que é um dos clássicos do pensamento da direita, que é Charles Maurras, que influencia profundamente a obra de Gilberto Freire, que também é influenciada por Boas. Eu já andei com um pouco mais de pressa do que devia, diminuindo um pouco a influência de Boas sobre Gilberto. Essa influência é muito forte, mas ele tem também a influência essas influências mais, não digo conservadoras, eu preferia até usar a expressão reacionária conservadora. Não é que ele quisesse conservar uma certa situação, mas ele queria reagir a uma porção de coisas que são vistas como paradigma do progresso. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou não, mas acho que passa por aí a nossa interrogação sobre Gilberto, sobre apenas algumas pistas. Outras perguntas? Muito obrigada também, não só pelas ideias, mas pela forma, pela forma leve como o Bernardo disse que você nos passou essas ideias. A minha pergunta era, você falou num paradigma do Elbert Lewis e do Marcial. Então eu queria saber quais seriam os contornos de um outro paradigma, que não ficou bem claro. Assim. Obrigado por sua pergunta. Eu devo, aliás, dizer que muita coisa não ficou bem clara na minha exposição. Não só um pouco pela minha relativa vontade de terminar, como pelo fato de que nem tudo está forçosamente claro na minha cabeça. De fato, eu usei a expressão paradigma, talvez em mais de um sentido. Quando eu falo do paradigma Maybury Lewis, Roberto Cardoso de Oliveira, eu estou me referindo menos ao conteúdo teórico desse paradigma do que ao seu conteúdo institucional, que foi uma coisa notável na história das ideias, na história institucional brasileira. Quer dizer, você tem a aliança de David Maybury Lewis com Roberto Cardoso de Oliveira, quer dizer, duas pessoas de extrema capacidade. Essa aliança dá origem ao que eu chamo a instituições que vão seguir aquele modelo. Um modelo que eu tentei vagamente caracterizar como levi-straussiano. Mas, então, veja bem, esse paradigma que se funda no Museu Nacional,
que dá origem ao que eu gosto de chamar ínclita geração, pelos brilhantes antropólogos e antropólogas ligados ao Museu Nacional e aos seus desdobramentos no IFIX e em outras instituições, que esse paradigma logo se transfere para Brasília. Agora vamos nos deter um pouquinho em Brasília. Maybury Lewis, quando ele vem para o Brasil, ele, e apoiado pela Fundação Ford, ele escanteia outros paradigmas representados, por exemplo, por Charles Wesley, ou representados por aquele senhor paraense, me ajude. Obrigado, Eduardo. Eu não faço questão de ficar com os Alzheimer não, por condição de pessoas que me lembrem as coisas. Por Eduardo Galvão e por vários e vários outros. Mas, voltando a Brasília, Eduardo Galvão estava em Brasília quando, em 1962, todos os professores da Universidade de Brasília, com exceção de 3 ou 4, resolvem pedir demissão. 3, obrigado. Certos de que no outro dia o governo ia implorar de joelhos para eles voltarem. Então, com isso, é feito o personagem de Dostoiévski que diz: pode toda a Rússia implorar de joelhos, mas não volta. Eles estavam dizendo, então não houve, então, quer ir embora? Vamos, que bom. Então, no outro dia, começa-se a se criar uma nova antropologia em Brasília. Aliás, sobre isso, há uma polêmica interessantíssima, que é a polêmica travada entre Roberto da Mata e Darcy Ribeiro, que é outro representante desse paradigma. Esse paradigma que foi obliterado. Eu me lembro que Roberto da Mata começava as cartas dele, os artigos, dizendo assim: Darcy Ribeiro, saudações lacrimosas. E aí, engraçadíssimo. Enfim, vamos dizer, em São Paulo houve, a meu ver, a obliteração do paradigma de Baldus, que era representado por Egon Schaden. E por seus discípulos. Por exemplo, o professor o professor Borges da Fonseca, Borges da Fonseca mesmo, Borges Pereira, desculpem, professor João Batista Pereira Borges ou Borges Pereira, nunca me lembro, que era um discípulo de Schaden. Todo esse pessoal vai sendo mais ou menos reduzida a alguns nichos, vai sendo mais ou menos escanteado. E isso é o que é simbolizado pelo que eu chamaria o motim do Recife. A reunião da ABA em 1978. Eu não sei quantas pessoas aqui presentes que estão presentes aqui, estavam naquela ocasião. Você estava, né? Então mas você estava, Gustavo? Você é tão jovem. Foi a minha primeira reunião da ABA. Você, então começou bem. Então, das damas aqui presentes, eu não ouso pensar que nenhum estivesse bem naquele momento. Você estava, Patrícia. Foi a primeira vez que eu te vi. Lógico aí. Não quis esquecer. Olha aí, os anos falhos. Pois então, eu acho esse paradigma que eu chamo de paradigma Cardoso, paradigma Maybury Lewis Cardoso, é este. Esse paradigma que, a meu ver, tem 3 ou 4 lugares onde ele define. Museu Nacional, com seus prolongamentos no IFIX e outras instituições da área, a Universidade de Brasília, a Unicamp, sem dúvida, a Unicamp, onde se faz uma grande cooptação de pessoas que aderem ao paradigma e que penetra com mais dificuldade na USP. Eu penso que, ao paradigma, as pós-graduações de província nunca foram muito bem vistas. Talvez esse paradigma interessasse concentrar a antropologia nos poucos centros de excelência. Talvez fosse mais fácil levar as pessoas para esses centros do que a formação de núcleos separados no Recife ou em Belém, até mesmo em Porto Alegre, núcleos que, aqui em Recife, sujeitos a perniciosa influência de Gilberto Freire, coisas desse tipo. Bom, então, eu não sei se consegui mais ou menos... Até hoje, esse paradigma domina.
Reinaldo? Eu não ia falar, estava esperando falar só amanhã, mas já que, de certo modo, fui provocado, eu queria falar um pouco sobre essa questão do paradigma. Nós já discutimos um pouquinho isso em Roraima, mas foi muito pouco só no campo da religião, e agora eu queria, embora eu já esteja com o mesmo pré-Alzheimer de que tu falaste, mas eu queria corrigir um pouco a questão da data. Cerca de 200 professores que se demitiram da UNB fizeram isso em 1965. Tem razão. Agora me voltou. 1965. Foi claro, depois de regime militar. Isso foi em protesto por causa da primeira intervenção militar na Universidade de Brasília, provocada em parte por um antropólogo chamado Roberto Las Casas, que era uma das pessoas perseguidas pelo regime militar, que foi levado pelo Galvão para Brasília para trabalhar como antropólogo lá. E o Galvão, que já estava em Brasília desde 63, ele estava antes no Museu Goethe. Bem, passou pelo Museu Nacional, depois foi para o Museu do Índio, depois foi para o Museu Goethe, depois foi chamado pelo Darcy Ribeiro para implantar a antropologia em Brasília. E ele criou em Brasília o primeiro mestrado em antropologia na Universidade de Brasília, claro que dentro do antigo paradigma culturalista, influenciado pela antropologia americana, a antropologia dos 4 campos, etc, etc. Mas, quando houve a intervenção de militares na Universidade de Brasília em 1965, cerca de 200 professores da Universidade de Brasília pediram demissão coletivamente. Dizem as más línguas, eu também fazer um pouco isso, contar um pouco da outra história, que muitos deles já estavam cansados de estar em Brasília, então aproveitaram a oportunidade para se retirar. E, por causa disso, o Galvão, que era o presidente da ABA nessa época, o tesoureiro da ABA era o Roberto da Mata, o secretário era o Roberto Cardoso Oliveira. O Galvão não pôde realizar a reunião da ABA, a 7ª reunião brasileira de antropologia, em Brasília. Então, quando ele voltou para o Museu Goethe, ele conseguiu colocar a 7ª reunião brasileira de antropologia como uma parte do simpósio da biota amazônica que comemorava os 100 anos do Museu Goethe. E nessa reunião é que apareceu muito claro o conflito entre os dois paradigmas. Quer dizer, o Roberto Cardoso, com os seus alunos, entre os quais um paraense chamado Edson Diniz, apresentaram vários trabalhos, quer dizer, com esse novo paradigma que está falando, que realmente passou a se tornar dominante a partir de um determinado momento, mas há um debate muito importante nesse momento entre as posições do Eduardo Galvão, do Charles Wesley, do Napoleão Figueiredo, da Anaísa Virgulino, todos os seguidores desse antigo paradigma, e as posições do Roberto Cardoso de Oliveira, do Roberto da Mata, enfim, de todos aqueles que seguiam o novo paradigma. É nesse momento que se dá realmente o confronto, digamos, público. Agora, isso vai ter uma série de outros reflexos e acaba estourando aqui em Recife, em 78, foi a primeira reunião da ABA que eu participei. Quer dizer, quando os dois paradigmas se chocam politicamente. Quer dizer, mas, curiosamente, como nós temos uma associação muito especial, muito importante, que eu gosto muito dela, para que o novo paradigma, os novos antropólogos pudessem se tornar dominantes na ABA, foi preciso que se elegesse como presidente o primeiro presidente da ABA, um dos fundadores da ABA, que foi o Castro Faria. O Castro Faria era um antigo antropólogo que assumiu novamente a presidência da ABA, mas os membros da diretoria eram todos
pessoas jovens que eram seguidoras do novo paradigma, etc. Eu quis trazer essa intervenção apenas para esclarecer alguns pontos. Não é nenhuma contestação, mas, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado, Heraldo. Teríamos tempo para mais ou menos mais uma pergunta, porque queria descontar o tempo que a gente demorou para começar e já está chegando. Então, se tiver mais alguma pergunta ou mais algum comentário, Roberto. Eu queria voltar a Gilberto Freire. Será, Roberto, que além do perfil, da formação de Gilberto Freire, que você disse ele não é um homem da universidade, a gente não poderia adicionar a questão ideológica e um projeto, né, de antropologia, né, de uma antropologia moderna que se contrapunha ao projeto do eixo centro-sul, mais especificamente o uspiano? Será que a gente não pode adicionar esses dois fatores, além dele não ser um homem da universidade? Somente e você tem muita coisa a dizer sobre isso, mas enfim. Muito obrigado, Roberto. Eu já posso dizer uma coisinha, escolhe sempre. Realmente, eu acho, Roberto, que você tocou num ponto muito importante. E esse ponto é tanto mais importante quanto ele mostra a precariedade não dos paradigmas, da minha análise aqui. Quer dizer, eu não falei nada, não disse nada sobre a USP, não sobre a USP enquanto antropologia, mas sobre, digamos, a forte oposição, efetivamente, que Gilberto Freire vai encontrar na USP, partindo, não sei se eu estou sendo muito simplista, partindo do próprio Florestan e dos seus eu usaria de novo esse termo, da ínclita geração dos seus discípulos, como Ottaviani, Fernando Henrique Cardoso e outros que dos quais no momento não estou me lembrando, que vão investir, ora de modo mais aberto, ora de modo mais suave, vão investir sobre Gilberto Freire, de fato, e Gilberto Freire vai, o projeto de antropologia dele vai se opor diametralmente ao projeto da USP. O projeto da USP, eu digo, essa USP que é, de certo modo, mais sociologia até do que antropologia. Eu sempre gosto de dizer que, eu gosto muito de observar que, a quem interessar essas ideias sobre relações raciais no Brasil, no que se refere a relações raciais no Brasil, eu as expus num artigo chamado Paradigmas de Interpretação das Relações Raciais no Brasil, artigo esse que foi publicado em português na revista do Centro, não é Afroásia, eu sempre confundo Afroásia com Estudos Afroasiáticos, é publicada no Rio e não em Salvador. Salvador é Afroásia. Então, a minha que eu falo são Estudos Afroasiáticos e é publicada, obrigado, Socorro, e é publicada pela Universidade Cândido Mendes. Eu publiquei lá esse meu artigo. Esse artigo foi também, aliás, ele foi primeiro até escrito em inglês, foi publicado depois de recusado pela revista da Brasa, eu consegui mandar para a International Sociology, que tinha a particularidade que eu estava organizando o número da revista. Eu disse, eita, ou agora ou nunca, aí eu tenho meu próprio artigo. Bem, mas eu estava vendo no meu lápis, que agora apareceram no meu lápis umas marquinhas JCR. Eu não sei o que significa isso. Eu sei que esse artigo é o meu artigo mais mencionado de todos. Quando eu pensava minha glória ia derivar dos meus estudos sobre o Xangô, eu estou lá com relações raciais. Mas as coisas se decidiram. Mas, enfim, Roberta, efetivamente, eu estava dizendo, quando eu tento comparar Gilberto a Florestan, eu acho um contraste muito, assim, muito interessante para Gilberto, que, como eu digo, Gilberto que escreve certo por linhas tortas, quando acerta.
certo por linhas tortas. Enquanto que, a meu ver, Florestan, mesmo quando erra, se é que erra, escreve com linhas muito certas. Florestan é um pensador muito cartesiano. E eu penso que há um problema, até mesmo de temperamento intelectual, que opõe uma pessoa como Gilberto, que não pertencia a nenhuma disciplina exclusivamente, que queria, acima de tudo, ser um artista, seria a suprema glória dele, eu acho que seria isso, né? É o Prêmio Nobel de Literatura, que ele quis muito receber esse prêmio. Então, Gilberto tem esse modo de escrever, esse modo de se exprimir, que é muito oposto ao de Florestan Fernandes, da Escola Paulista. Mas eu sei que você está fazendo estudos, você também, Mísia, estão fazendo estudos muito importantes sobre tudo isso, que eu tenho tentado seguir com muita atenção. Não sei se eu disse alguma coisa. Eu poderia dar uma palavrinha, mesmo sem ser antropólogo, peço desculpas por essa intervenção, mas gostei muito do debate, muito da sua conferência, e quero dizer, me lembrei agora que há um estudo do Ottaviani que se chama Modelos para Armar. E são 4 modelos, como um modelo de nação. Talvez, sei lá, os antropólogos, sociólogos, historiadores possam discutir um dia esses 4 modelos que não parecem, que houve tentativas de apresentarmos à nação. O modelo bismarckiano, o modelo do Partido Comunista, o modelo da Escola Superior de Guerra, etc, etc. São 4 modelos. Então, nesses modelos, que eram modelos nacionais, não vejo Gilberto se adequar a nenhum deles, exatamente pela sua personalidade. É uma personalidade que pairava pela antropologia, pela sociologia, pela história, pela literatura. Então, se adequar a um desses modelos ou criar um centro regional que pensasse o Brasil, seria muito difícil para ele, que sempre quis o poder. E o poder é algo muito, não é? Com muitas curvas. Então, ele também, como disse o professor, ele foi um homem de poder, tanto como deputado, como depois de 64. Também teve muito poder. Então, acho que, sem querer responder de nenhuma forma, mas querendo pensar Gilberto, que eu considero um pensador muito rico e muito proveitoso para mim, para muitas pessoas, me lembrei agora do livro dele, Palavras Repatriadas, não sei se vocês devem conhecer. E é exatamente nesse livro, nas Palavras Repatriadas, lá fora, porque foram conferências feitas lá fora, sobre o Brasil. Então, acho que esse modelo nacional que ele pensou, se é que ele pensou no modelo nacional, pode-se obter aí alguma coisa, alguma informação. Obrigado, Socorro. Eu farei só um último reparo, se Scott ainda me vê, Scott está danado comigo, não anotei aqui. Mas eu farei um último reparo. Do ponto de vista institucional, há também, eu acho que merece muita atenção aquilo que foi denominado Paul Freston, o Império no Norte. Quer dizer, Gilberto Freire, de um modo ou de outro, direto ou indiretamente, ele forma aqui em Pernambuco um império institucional muito importante que ainda não se dissolveu completamente. Esse império que está representado sobretudo pela Fundação Joaquim Nabuco. Eu acho engraçadíssimo uma coincidência dessas junguianamente significativas, ou se Daniel preferir, uma das coisas durandianamente significativas, o fato de que a Fundação Gilberto Freire esteja em poder de um Freire que é também Fernando. Isso é notável. Mas, enfim, o que eu queria dizer, dirigida, não em poder de, que é uma expressão incorreta. Mas eu queria dizer, essa fundação Joaquim Nabuco, da qual eu fui membro, eu tenho até medo que digo que eu estou agora, até não é sendo ingrato, com o peito que me aumentou. Mas, enfim, mas que merece
um estudo monográfico, merece estudos monográficos detalhados. Já houve um estudo monográfico de Paul Freston, no Império do Norte, há os meus cadernos secretos impublicáveis, mas ainda há muita margem para esse estudo sobre uma espécie de institucionalização do freirianismo. Eu quero destacar também que o meu já citado colega e amigo Silvio Soares é autor de uma tese sobre o seminário de tropicologia que foi defendido aqui mesmo no mestrado em tropicologia. Bom, pena que não tivemos a visão de estender toda a parte da manhã para a discussão desta palestra, que eu acho que dá um bom pontapé para as discussões que a gente deve ter durante o resto da manhã, seguindo até quarta-feira. A gente vai agora ter um intervalo em torno de 20 minutos. Depois dos 20 minutos, a gente terá a antropologia nas fronteiras, um experimento em interinstitucionalidade, programa interinstitucional do mestrado MINTER entre o UFPR e o UFRR. Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos dar início à segunda parte da nossa programação de hoje pela manhã. E nessa programação nós temos uma discussão, um debate que nós colocamos como sendo a antropologia das fronteiras, né? E a relação que nosso programa de pós-graduação tem com a Universidade Federal de Roraima, mais precisamente com o Instituto de Antropologia da Universidade Federal de Roraima, e que a gente gostaria de colocar para vocês, né, um pouco essa experiência de MINTER, né, e que além do MINTER tem também uma troca, que é a troca principal que nós estamos fazendo, que é a troca dos programas e das pesquisas. Então eu queria convidar para essa mesa o professor Carlos Cirino, que é atualmente o diretor do Instituto de Antropologia de Roraima, e o professor Marcos Pellegrini, que é também do corpo docente do Instituto. Então, nós não tivemos assim um bom tempo de preparação para essa mesa, mas o que a gente gostaria de colocar é a título de experiência, né, a título de informações sobre possíveis e possibilidades, né, alcance das pesquisas que nós estamos supervisionando com um grupo bastante significativo de alunos desse MINTER. Aliás, eu queria parabenizar, porque o grupo de alunos do MINTER estão todos aqui, né? Esse semestre eles passarão aqui nesta universidade, aqui no nosso programa, e para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui durante esse período. Então essa discussão tem essa perspectiva de colocar em evidência, né, as possibilidades de pesquisa e, sobretudo, né, as possibilidades que temos do fazer antropológico nas fronteiras. Eu passaria inicialmente a palavra ao professor Carlos Cirino, né, e nós temos um tempo reduzido, né, uma vez que nós tivemos 1h30 de atraso no início, nós tentaremos cumprir o tempo que está na programação. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar um bom dia a todos e agradecer o convite do programa de pós-graduação aqui em Antropologia da UFPR e dizer que estou me sentindo muito à vontade porque já fui dessa casa. Eu trabalhei aqui no final dos anos 80. Eu era contador, trabalhava na reitoria, no setor de finanças na reitoria da Universidade Federal de Pernambuco. E foi daqui que eu saí para essa aventura na Amazônia, ao convite da UFRR, que estava sendo criada, e eu fui o primeiro professor visitante. Fui para passar 2 anos, lá tem uma magia que diz que quando a gente toma água do Rio Branco, a gente fica, né? E eu estou lá há 22 anos. Então, eu estou muito feliz de estar retornando aqui.
Eu fiz a opção de traçar um pouco a história da antropologia na UFPE, né, para quem tem uma ideia, até chegar a esse momento do Minter, né? E aí o professor Renata Dias, que participou desde o início desse processo, a gente pode discutir em conjunto como foi pensado, como foi formatado essa parceria entre as duas universidades. A história da antropologia na UFRR, ela se inicia em 1993, com a criação de um curso de Ciências Sociais com habilitação em Antropologia, né? E futuramente, depois de alguns anos, a gente cria o Departamento de Antropologia, onde todos os antropólogos até então vão ficar lotados nesse departamento, né? Em 2003, a gente cria um núcleo de pesquisa chamado NUSA, né? Núcleo Histórico Socioambiental. O idealizador desse núcleo foi o professor Dr. Edwin Frank, já falecido, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar numa parceria constante entre o núcleo de pesquisa e o departamento de antropologia, que até certo ponto eles se confundem, porque a maioria dos antropólogos, ou quase todos, são membros desse núcleo de pesquisa, né? O objetivo do núcleo naquela ocasião era fomentar projetos de pesquisa desenvolvidos por professores da UFPE e por outros professores de outras instituições através de convênios. O núcleo inicialmente foi criado com 3 linhas de pesquisa: etnohistória, ambiente e sociedade e etnia de Roraima. E, como já falei anteriormente, o Departamento de Antropologia e o núcleo trabalharam sempre conjuntamente. Fora as atividades de pesquisa do núcleo, em 2003 ainda, foi criado um curso de pós-graduação, Lato Sensu, em Gestão para o Ecodesenvolvimento, em parceria com o Museu Nacional, né? E aí vocês têm as instalações do núcleo de pesquisa do NUSA, né? Só corrigindo um pouco aqui a fala do professor Renato Matias, quando se pensou esse MINTER em cima do projeto PACAPS, o Instituto de Antropologia ainda não existia. E aí a solução foi o MINTER sair em parceria com o NUSA, né? E posteriormente, depois de alguns meses, é que o Instituto foi criado. Então, na realidade, o MINTER ainda está funcionando, né, em parceria com o NUSA, mas, como eu falei anteriormente, as coisas se confundem e não há nenhum ciúme com relação a isso, né? Inclusive, nesse primeiro semestre, né, todas as atividades foram no NUSA. Então, a partir desse período, a gente deu início a essa pós, a nível de especialização, com o apoio do Museu Nacional e com o financiamento da Fundação Focus, né? Dessa experiência, nós tivemos mais 2 edições desse curso, né, que se prolongaram ao longo do tempo, né? E já estamos pensando na 4ª edição desse curso de especialização. Em 2009, né, começamos a pensar na criação de uma graduação em antropologia, seguindo essa perspectiva de que algumas universidades brasileiras já estavam pensando nos seus cursos de pós-graduação a nível de curso de antropologia a nível de graduação, né? E naquela ocasião a gente aproveitou a existência de criação de um curso de engenharia elétrica, que já estava projetado, né, com o programa do Reúne, e a universidade nos deu carta branca para, em poucos meses, a gente construir um projeto pedagógico e tentar aprovar essa graduação, e conseguimos aprovar em agosto de 2009, né? No início do ano, nós tivemos o ingresso da primeira turma, né, que ingressou na universidade em 2010. Então, hoje nós já temos 3 turmas de graduação em antropologia. Mais ou menos nesse período, a gente, comemorando a criação desse curso, a gente realizou o primeiro seminário de antropologia, ensino e pesquisa na Amazônia, temas e perspectiva, né, entre o dia 9 e 11 de junho de 2010, né? E aí tivemos a participação do professor Carlos Caruso, né? Foi dar uma palestra sobre a atuação da ABA, etc. E nesse encontro foi
surgiu a ideia, a proposta de fazer o próximo encontro da REA e ABANH em Roraima, na UFRR. Né? Foi um espanto geral, né? E o receio, né, é um desafio até então que parecia uma loucura minha e do Caruso. Né? Eu falei, não, vou levar essa proposta, eu sei que a gente teria condições não de fazer um grande evento, mas daria para a gente sediar esse encontro aqui. E durante a reunião da ABA em Belém, a gente amadureceu essa proposta e acabamos fechando que seria em Roraima. Né? E aí os desafios foram grandes, mas eu acho que conseguimos realizar esse encontro, né, com dificuldades. A grande dificuldade era que só tinha 4 voos para Roraima, hoje são 3, né, em vez de aumentar, está reduzindo, né, mas a gente conseguiu levar um número significativo de pesquisadores de todo o Brasil e conseguimos realizar esse grande evento. Vale salientar que a participação bastante significativa já do programa de pós-graduação da UFPE em antropologia, e nesse período da realização da terceira REA, já tinha sido aprovado o curso, né, e já estava sendo implementado. Eu acho que foi na primeira semana de início das aulas. Né? Então tudo aconteceu de uma forma muito conjunta, as coisas aconteceram muito de forma muito depressa. Né? A gente não deu nem para digerir o que estava acontecendo, mas aconteceu. Né? E quanto ao MINTER, foi nesse contexto da criação do Instituto, da criação da graduação, que também surgiu a ideia da criação de um Instituto de Antropologia, porque até então a gente era ligado ao Centro de Ciências Humanas. Né? E aí, antes mesmo da aprovação desse Instituto, uma coisa que foi muito específica dentro de qualquer processo dentro da UFRR, eu acho que todas as instituições, é que antes de aprovar o projeto de criação do Instituto, a gente já tinha recurso para a construção de uma sede do Instituto. Quer dizer, então foi o inverso. A gente conseguiu a estrutura física, o recurso, e a coisa ainda não estava nem sendo aprovada ainda, ia passar por todas as instâncias dos conselhos. Né? E o MINTER surge também nesse momento. Né? E o MINTER, naquele momento, o UNECAR, que é um instituto também de pesquisa, ligado ao curso de economia, estava promovendo alguns MINTER e DINTER que estavam sendo financiados pela SUFRAMA e pela Secretaria de Planejamento do Estado. Então, eu vou pegar essa deixa. Né? Tive uma reunião com o secretário de Planejamento e ele disse: há condições sim da gente conseguir um financiamento para esse MINTER. Né? E numa reunião com o governador, a gente conseguiu arrancar R$300 mil, né, para a realização desse MINTER. Né? E isso talvez se explique a presença do governador na abertura da terceira REA, que ninguém entendeu. Né? Ele se convidou e eu não podia dizer que ele não comparecesse ao evento. Né? Mas eu recebi algumas críticas de alguns colegas por e-mail. Então foi uma coisa assim que ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. Né? E o medo, né, de ser hostilizado, mas eu garanti que os antropólogos não fariam nada contra a pessoa do governador. E a coisa e ninguém estava sabendo o que estava acontecendo por detrás dos bastidores. Né? Mas foi isso. Né? Então conseguimos esse recurso e aí entramos em contato com 2 universidades brasileiras, né? E imediatamente pensamos na UFPE. Isso graças à influência da professora Carmen Lúcia, né? Uma recém-professora doutorada, concursada, que tinha sido provavelmente doutorada aqui da UFPE. Né? E sem contar a minha essa experiência que eu tive, né, de trabalhar aqui durante alguns anos. E caminhamos essa proposta, eu acho que foi para o Renato, não foi, Renato? E caminhamos essa proposta para o Renato, a outra universidade imediatamente, né, manifestou que naquele momento não haveria condições de se dar essa parceria, e logo em seguida a UFPE, através do programa, o Renato disse que havia sim condições da gente dialogar e começar a pensar num projeto de um MINTER em antropologia. E aí seguimos aqueles passos para CAPES, né, normais, né, de toda a burocracia. Aí fomos atropelados por um fechamento, né, de estudos, né, de propostas de MINTER e DINTER.
Mas só que teve uma abertura que, no nosso caso, a gente tinha financiamento próprio, né? Então, nós entramos num grupo em que aconteceu uma análise da proposta, que foi o que aconteceu, atrasou um pouco. Nós ficamos naquela perspectiva de se ia acontecer ou não, né? E também a liberação dos recursos da Secretaria de Planejamento do Estado, e tudo saiu de forma como a gente aguardava. Atrasou um pouco, a nossa proposta era ter iniciado esse INTER, né, no início de 2010, né, mas como estava muito em cima, nós prorrogamos a entrada e a seleção para o segundo semestre do ano passado, né? E fizemos essa seleção. O Renato esteve lá com o Antônio Mota, né? O Antônio Mota pela primeira vez, o Renato não, já tinha passado muitas vezes em Roraima. A coisa foi muito rápida, aconteceu muito rápido, mas assim mesmo nós tivemos uma demanda de mais de 60 candidatos, não foi explicado, para 15 vagas. Então, era uma demanda que já estava no tempo, né? Desde o início do curso, a criação do curso de graduação e outros profissionais da área, né? E selecionamos 15 alunos que hoje estão chegando aqui, a maioria, acho que quase a totalidade, chegar nesse final de semana, estão espalhados, né? E houve como é o INTER e a gente estava, a UFPE estava saindo, né, de uma região para uma região amazônica, um estado, uma área de fronteira, então nos foi permitido a gente fazer algumas mudanças na linha de pesquisa, alguma coisa não tão acentuadas, mas que o programa permitia só para esse INTER, né? Considerando as nossas especificidades. Então pensamos em incluir algumas linhas de pesquisa, algumas disciplinas, e fizemos isso conjuntamente, sempre dialogando com a UFPE, e a maioria aí as linhas de pesquisa ficaram em religião, sociedade e cultura, algumas permaneceram, etnicidade e processos identitários, cultura, patrimônio e temporalidade, ambiente, cultura e sustentabilidade. E procuramos dar ênfase também em projetos na área de desenvolvimento, mesmo porque era um INTER e também, em função desse financiamento, ele tinha uma proposta de qualificar profissionais, não só da academia, mas profissionais do Estado de Roraima, de setores públicos que atuavam também, precisava dessa ferramenta antropológica para desenvolver seus trabalhos, então mudamos alguma coisa nesse sentido, né? E os temas fundamentais, hoje principais, que esses alunos estão trabalhando hoje nesse INTER, são questões indígenas, né, que é uma questão bastante forte, né, no estado de Roraima, né, e aí no final eu vou trazer algumas questões bem específicas do estado, né. Projeto de desenvolvimento em TI, em terras indígenas, temos alguns projetos que propõem a fazer uma análise, né, e discutir essa questão de como desenvolver, né, projetos de sustentabilidade em territórios indígenas, considerando que o estado de Roraima nós temos 11 etnias indígenas, né, um estado em que 46,24% do estado são territórios indígenas, 32 terras indígenas já todas homologadas, né, que agora estamos nesse momento de pensar como desenvolver, né, dentro da perspectiva interna ou de interesse dessas comunidades, projetos nesse sentido, né? E algumas questões específicas também envolvendo indígenas, como o projeto de populismo, né? Índios na mídia, no discurso político, questões judiciais, laudos, né? Que hoje é uma demanda bastante significativa com relação a essas questões judiciais que envolvem indígenas, informatização das aldeias e educação indígena. Outra questão bastante forte no projeto, e que é o tema dessa discussão aqui, dessa apresentação aqui desse INTER, e aí o Renato pode falar um pouco, é as questões fronteiriças. E aí nós temos vários projetos nesse sentido, né? Trânsito de guianenses na fronteira Brasil e República Cooperativista da Guiana, detentos estrangeiros, inclusão do ensino afro nas escolas públicas de Roraima, famílias fronteiriças, entre outros, né? Outros temas, um pouco mais distantes dessas duas questões, são comunidades ribeirinhas, crianças cumprindo medidas socioeducativas. Então, os 15 projetos basicamente estão concentrados nessa linha de pesquisa, nessas perspectivas, né? Bom, e aí onde é que está essa instituição receptora, né, desse livro, né? O contexto, né, de onde está acontecendo esse livro.
Roraima possui uma população em torno de 40 mil habitantes, é o último censo que nós temos, né, representando a maior densidade demográfica do país, aí vocês têm essa informação. A população é constituída de 47% de migrantes, então um tema bastante relevante essa discussão da migração dentro do Estado. A maioria desse contingente é formado por maranhenses e afrodescendentes. A questão das duas fronteiras, fronteira com a República Bolivariana, né, da Venezuela, o pessoal usa só Venezuela, mas esse não é o nome correto do país, e da República Cooperativista da Guiana. Até o momento a gente tem poucos trabalhos de pesquisa com relação à fronteira com a Guiana, né? Eu até digo que eu acho que por ser o vizinho mais pobre, os pesquisadores se debruçaram muito pouco nessa discussão, que a discussão tem se voltado mais para a discussão da fronteira com a